Olá, eu sou o Pedro e sou especialista em gestão de pessoas e liderança. E trago um assunto hoje relativo a conflitos corporativos, que é um assunto bastante debatido, principalmente na parte interna das instituições. E o meu objetivo é transformar você, é fazer de você uma pessoa bem-sucedida, bem-sucedido nas adversidades. E adversidades aqui, entenda como o próprio conflito. Mas o que é conflito? É quando uma das partes não concorda com algo, alguém ou mesmo um grupo. É quando há uma discordância. Para Chavinato, ele diz que o conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e colidentes que podem se chocar. Nós somos seres humanos, dotados de vontades próprias. Vontades estas, muitas das vezes, egoístas. A nossa natureza é de defender a nossa visão. E muitas das vezes é normal acontecer o conflito, a questão antagônica. Inclusive a colisão também. Bem, quando acontece essa questão colidente, é bom que se diga que pode ser algo até que saudável. Saudável é na visão de que estamos resolvendo esse conflito para acharmos um denominador comum. Uma parte onde fique bom para mim e para você. E ainda dentro do conceito de conflito, eu trago agora as abordagens do conflito. Nós temos três, que são a tradicional, a de relações humanas, e a interacionista. A abordagem tradicional vê o conflito como algo ruim, algo péssimo, e é evitado a todo custo. Já a abordagem de relações humanas até que enxerga o conflito como algo que pode trazer positividade para o grupo ou mesmo a empresa. E essas relações humanas vê o conflito como algo natural e inevitável, mas ainda assim ele é indesejado. A abordagem interacionista, que é a mais atual, a mais vista hoje nas grandes empresas, vê o conflito como algo positivo, algo que pode trazer um amadurecimento para a equipe, para a instituição. E ele é bem administrado para não se chegar aos últimos níveis ali, né? O nível que se perde inclusive o controle. Vamos agora ver os tipos de conflitos, também conhecido como os níveis do conflito. O primeiro é o latente, é quando não são declarados, não tem clara consciência da sua existência. É quando eu tenho uma discordância com o meu colega de trabalho, por exemplo, mas eu prefiro adotar o silêncio. Eu prefiro que ele não saiba dessa discordância. Aí se encontra o conflito latente. Temos aí um segundo nível, que é o conflito percebido. Percebe-se a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas do mesmo. É nesse momento que o outro lado começa a desconfiar que você não concorda com ele. Deve ser, às vezes, por alguma atitude, algum sinal, né? Mas que nada de manifestação aberta, nada de fala, né? Nem mesmo de discussões. Temos aí o terceiro nível, que é o conflito sentido. Esse conflito sentido, o negócio já começa a ficar
mais feio, mais tenso. Já atinge as partes, as emoções, né? E de forma consciente, né? E forma uma questão consciente de atuação. Aí as partes já se encontraram, talvez já trocaram inclusive farpas, né? As arestas verdadeiramente começam a aparecer. O risco aí é passar para o último nível, o quarto nível, que é o manifesto. É quando atinge todas as partes, né, a parte A e B, que está em conflito, e também pode interferir na dinâmica da organização, que na maioria das vezes interfere sim. É quando a empresa precisa, inclusive, daquele colaborador trabalhar junto com o seu desafeto. Aí não tem como sair coisa boa, não tem como sair um serviço de qualidade. Nesse conflito manifesto também pode acontecer as agressões, sejam elas físicas ou mesmo verbais. Eu trago agora aí um esboço do nosso cérebro. E nele tem o neocórtex, o hipocampus e a amígdala. Como nós estamos tratando aqui de conflitos corporativos, vamos excluir o hipocampus. Vamos estudar o neocórtex e a amígdala agora. A amígdala é a parte do cérebro das emoções. É quando a gente decide muitas coisas com a emoção, com o coração. Pensamos com a amígdala. E não é bom para a resolução de conflito. Geralmente, pensar com emoção pode levar esse conflito para o último nível, para a agressão. O neocórtex já é a parte do cérebro que estuda a razão, que vê as coisas mais com razão, mais com planejamento, com consciência. Uma coisa mais racional. Essa parte do neocórtex já se dá melhor com um conflito, em uma conversa, em uma questão colidente mesmo, para até se encontrar um meio termo. Agora, o ideal é se ter um equilíbrio entre a emoção, a amígdala e a razão, o neocórtex. Porque na vida há momento para tudo. Há momento para se pensar com emoção e há momento para se pensar com razão. Trago agora este esboço também de resoluções de conflitos, estas fases, que não é uma receita de bolo, mas é uma boa sugestão. A primeira fase é a de identificação. É quando as partes envolvidas aí no conflito são chamadas, né? O objetivo nessa primeira fase é compreender a causa do conflito. Depois de compreendido, de conversado, vem a segunda fase, que é a fase da espera. É a fase de se dar um tempo para ver se o conflito foi resolvido. Se não, vem a fase do compreender. A fase da compreensão é se colocar no lugar do outro, né? Das pessoas que estão aí tendo conflito com a empresa ou com o outro. Eu me coloco no lugar de sentir o que elas ou eles estão sentindo. Mas não perdendo o foco principal da empresa, que é o seu regimento interno, o seu código de ética. Caso não resolva, vem aí a próxima fase, a quarta fase, que é a fase do assumir. É quando a empresa de fato assume a responsabilidade, a liderança desse conflito e diz que ali vai ser resolvido. Logo depois desse assumir vem a fase do pensar, a fase também de se dar um tempo para ver se o conflito foi resolvido. Uma questão interessante desta fase de pensamento é nesse momento também que se pensa em cenários possíveis, caso o conflito não seja resolvido. E digamos que não seja. Vem a próxima fase, a fase da comunicação. E essa comunicação ela tem que ser assertiva, direta,
mesmo verdadeira, olha, acabou esse negócio e não vai dar mais para continuar dessa forma. E se não acabar, vem a fase da negociação, do negociar, que ali de fato tudo é resolvido, ou de forma positiva ou de forma negativa. De forma positiva, caso o conflito resolva, se solucione ali, os colaboradores podem sim continuar na empresa e desenhar aí uma nova história, profissionalmente falando. E caso não seja resolvido, a empresa vai identificar se o conflito parte apenas de uma pessoa e provavelmente essa pessoa será demitida. Ou se de várias pessoas, a empresa vai estudar se demite apenas aquela pessoa que é o foco principal, né, aquela pessoa que traz o conflito à tona, ou negativamente falando, né? Ou mesmo várias pessoas. Geralmente a empresa opta por demitir aquela pessoa que não quer resolver, que é mais fechada, que de fato é negativa. Eu quero agradecer a todos vocês por me acompanhar até agora, muito obrigado, e convidar também para nos seguir nas nossas plataformas digitais, o LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Venha nos seguir, venha se inscrever em nossos canais, venha ser nosso amigo. E até a próxima videoaula. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.